O Senhor está conosco. É uma verdade da qual nos esquecemos. E nós nos esquecemos dessa verdade muitas e muitas vezes porque enfrentamos muitas dificuldades na vida que fazem com que nós desconfiemos. Será mesmo? Será mesmo que o Senhor está conosco? Será mesmo que o Senhor se lembra de nós? E podemos com isso nos confundir, perder a noção do que a palavra ensina e começarmos a nivelar a nossa relação com Deus conforme a nossa fidelidade. É evidente que precisamos ser fiéis diante de Deus, mas há algo que supera a nossa fidelidade e que mantém o vínculo do Senhor conosco. É a fidelidade dEle, a grandeza dEle, o amor dEle. Essa semana nós passamos na leitura por alguns capítulos do livro de Jó. E como não olhar para Jó e ficar alheio e não pensar a respeito da dureza e da dificuldade no correr da vida humana. Quando estudamos o livro de Jó, ou ao menos passamos sobre ele os nossos olhos, nós corremos um grande risco, que é o risco de enfatizarmos as dificuldades, os problemas, as barreiras, as lamúrias, os queixumes, as feridas. Veja que há muita coisa para nós enfatizarmos. As coisas pelas quais Jó passou. E ao observarmos tanta dor, tanto sofrimento, nós corremos o grande risco de nos distrairmos com esta atenção nos problemas, e distraídos por causa da atenção aos problemas, perdemos de vista as bênçãos que Deus tem no livro de Jó e as aplicou sobre a vida de Jó, e é útil que nós aprendamos com ele coisas que são relativas à nossa própria vida. Como o sofrimento se relaciona com a nossa vida? Há alguma virtude em tanto sofrimento? Olhando para o texto de Jó, eu quero trazer a vocês ao menos 4 virtudes na dor de Jó. Ao menos 4. Virtudes que devem ser observadas, das quais nós não podemos nos distrair, não podemos perder de vista. Precisamos olhar para isso no livro de Jó e aprender, pela graça de Deus, que coisas acontecem na nossa existência e que, porque estão acontecendo, não implicam obrigatoriamente numa vida de pecados, de desvio, de corrupção. Podem estar relacionadas, cada um julgue a si mesmo diante de Deus, podem estar relacionadas à sua fidelidade, à sua coragem, à amizade sua ou de outros por você, e por trás, e por baixo, e à frente, e em volta, em todas as dimensões, o amor de Deus, dando estrutura para que estas outras virtudes se manifestem. A primeira das virtudes que eu quero trazer a vocês, está aí no seu programa de culto, é a virtude da fé operosa. Eu vou ler alguns versos do texto que nós lemos essa semana no livro de Jó. Jó, capítulo 1, verso 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Agora, por favor, o verso 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Observem, meus caros irmãos, que tanto o autor do livro, que alguns vão dizer ter sido Moisés,
tanto o autor do livro, quanto este mencionado pelo autor do livro, Deus, se referem a Jó como alguém com características virtuosíssimas. No verso 1, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal, um homem de justiça segundo aquilo que o Senhor já havia revelado, conforme a sua determinação do que significa ser justo. Se este livro foi de fato escrito no tempo dos patriarcas, e seria então paralelo ao livro de Gênesis quanto ao seu tempo, quanto aos relatos narrados, não havia ainda a lei revelada conforme aconteceu a partir do livro do Êxodo, mas naquilo que o Senhor houvesse revelado, naquilo que o Senhor tivesse transmitido aos pais, este homem era íntegro e reto. Ele temia ao Deus Criador, e você vai verificar isso no correr do livro. Ele se refere a Deus como tal, e ele tinha uma moralidade muito precisa, muito exigente. Ele era então moralmente inocente, era um homem admirável. Essas três características, elas vão se juntar numa que eu quero apresentar para você aqui. A primeira virtude a ser observada aqui, a fé operosa. Ele cria em Deus e vivia de acordo com esta fé. Quando nós olhamos para esse livro, nós pensamos, pobrezinho do Jó, sofreu tanto na vida e era justo. Vamos olhar pelo lado oposto. Que bênção Jó, que virtude em Jó. Andava crendo em Deus, e por causa da sua fidelidade com Deus, por causa da sua proximidade com Deus, é que foi provado. Quantos de nós estariam dispostos a, por causa da sua fidelidade, serem provados? Talvez, se nós fizéssemos aqui uma fila, quantos querem andar em fidelidade com Deus e terem comunhão com Ele? Todos se perfilassem. E se fosse dito logo a seguir, estes que estão aqui perfilados e querem ser fiéis a Deus, querem andar com Ele, quantos por causa dessa fidelidade querem sofrer como Jó? É provável que as pessoas fossem procurar por buracos debaixo dos seus pés, e para dizer, não, de modo nenhum. E sabem por que isso aconteceria? Porque a fidelidade de nós, da nossa vida, a nossa fidelidade, perdoem-me, vou construir de novo, a nossa fidelidade é muito maior para nós mesmos do que em relação a Deus. E nosso senso de autopreservação é muito maior do que o nosso senso de dependência do Senhor. Aqueles que estiverem na fila, na figura utilizada, dizendo, eu creio no Senhor, eu vivo pelo Senhor, e forem apresentados a possibilidade do sofrimento, sabe o que farão? Venha o que vier, eu espero pelo que for, mas da fila eu não saio, eu quero estar com Deus. A primeira virtude que esse texto nos mostra é a da fidelidade, da fé operosa. E ela vai se manifestar também ao final do livro, e nós vamos fazer isso mais algumas vezes após esta primeira, no capítulo 42, versos 5 e 6, onde, depois de ouvir Deus falar, depois de ser constrangido por sua ignorância e pela grandeza de Deus, Jó vai manifestar mais uma vez a sua fé, e vai dizer, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Leia o livro de Jó e verifique se em algum momento Deus se mostrou para ele. Verifique se em algum momento houve lá a chamada teofania, e Deus chegou e disse, ei Jó, estou aqui, vamos conversar aqui, face a face. Não. Deus falou com ele sim, mas Jó viu somente as obras das suas mãos, não viu Deus.
Mas o que ele diz então, com seu coração fortalecido pela prova? Ele diz: agora os meus olhos te veem. A fé fortalecida colocava substância até mesmo no Deus a quem não via. Essa é a primeira virtude que nós temos que observar neste livro. Uma fé verdadeira, uma fé que aparece em ações, a chamada fé operosa. Há mais uma virtude que eu preciso observar com você aqui. Eis que vão apresentar-se diante de Deus os chamados filhos de Deus aqui no livro. Isso está no versículo 6. Entre eles foi Satanás. E Satanás foi questionado por Deus: você viu meu servo Jó? Então Satanás responde a ele a respeito da sua preservação da parte de Deus, porque de fato Deus nos preserva. E então o Senhor autoriza Satanás a agir contra os bens, contra a família de Jó. E é isso que acontece. A aflição sobre aflição, a partir do versículo 13. Os bens se perdem, os filhos morrem. Jó perde praticamente tudo fora da sua própria vida. E então Jó apresenta algo, meus irmãos, que é tremendamente grandioso e que certamente, espero estar errado, escapa da boca da maior parte das pessoas que dizem ser cristãs. Ele vai dizer, versos 20 e até 22. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Lá foi de novo Satanás em meio aos filhos de Deus, e uma vez mais foi questionado por Deus: você viu meu servo Jó? Você fez nele tudo aquilo que eu te autorizei fazer e ele continua íntegro e reto. Ah, mas é porque o Senhor cuida da vida dele. Ah, é? Pode tocar na vida dele, só não lhe retires a vida. Satanás toca e ele enferma terrivelmente. E terrivelmente enfermo, a esposa de Jó, verso 9, vai dizer: conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Que faria então Jó diante desta situação? Você sabe a resposta de Jó, versículo 10. Ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. A que virtude estaria eu me referindo aqui, meus irmãos? Em geral, irmãos, quando nós estamos debaixo de tanto peso, tanta dificuldade, tanta dor de toda sorte, dor externa e dor na nossa própria carne, nós nos acovardamos diante da vida. Nós nos abatemos diante da vida. Nós passamos a pensar: ninguém me ama, ninguém me quer, não há esperança, Deus se esqueceu de mim. No correr do livro de Jó, várias vezes Jó falará coisas desse tipo, mas falará coisas desse tipo fundado em algumas afirmações como as que acabamos de ler. A primeira afirmação tremenda de alguém que está triste, quebrantado, mas adorando a Deus, é: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Sabe o que precisa para poder falar isso, irmão? Precisa de coragem. Coragem para enfrentar a situação sabendo que não está só, apesar de parecer completamente abandonado. Coragem.
Coragem para poder dizer: você está louca me provocando, me tentando a dizer isso contra Deus? Porque o mais fácil para nós, irmãos, e pense se não é isso que acontece, é nós arrumarmos um culpado. E não poucas vezes o culpado é Deus. E acusamos a Deus de tudo aquilo que possa acontecer conosco, tudo aquilo que nos atingiu e nos afetou. E não confiando em Deus, cedemos à nossa própria covardia e nos enclausuramos, nos fechamos, nos acovardamos. O que este homem fez, depois de tudo que sofreu, e talvez alguém aqui tenha sofrido coisa parecida, eu duvido, foi dizer: podemos receber as bênçãos de Deus, não podemos receber os males? Coragem, fé operosa, coragem. Você tem essa coragem? Clamo a Deus em nome de Jesus que tenha, e que nós, em comunhão com Deus, juntos, portanto, uma família cristã, nos ajudemos, estejamos um ao lado do outro para nos fortalecermos diante das situações que vão testar a nossa coragem diante de Deus, diante dele, diante de situações terríveis como estas pelas quais passou Jó. Esta fraternidade, irmãos, apareceu aqui nesse livro. Eu lhes confesso que quando leio o livro de Jó, eu percebo nas palavras dos seus amigos vários desvios em relação à doutrina, em relação aos conceitos que o Senhor nos fez conhecer ao longo da revelação. No final do livro, o Senhor vai dizer que os amigos de Jó não falaram dele o que era reto. Em 42:7, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Eu penso nisso e, pensando assim, tendo a me distrair em relação ao livro e perco de vista mais uma das virtudes que está aqui: fé operosa, coragem em Jó. Mas havia algo mais que não estava em Jó. No capítulo 2, versículos 11 a 13. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. Elifaz o temanita, Bildade o suíta, e Zofar o naamatita, e combinaram ir juntamente condoer-se dele e consolá-lo. Levantando eles de longe os olhos e não o reconheceram, ergueram a voz e choraram. E cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Todos aqui já foram a algum velório ou a um sepultamento. O que é o mais comum e normal acontecer nessas situações? É chegar alguém até ali, estender a mão para você com uma carinha assim de dor, uma carinha vestida nos últimos 30 segundos, e dar aquele tapinha nas costas para falar uma palavra, a palavra lamento. Ou alguém que tenha um pouco mais de expressão: meus pêsames. Mais chique: minhas condolências. Apertou a mão, conta até 3. 1, 2, 3. Já se foi. Ali fora, conversas engraçadas, desrespeitosas ao luto de alguém que tem agora um morto diante de si, que é muito amado. Amigos, julgue você. Esses aqui, homens, pecadores, falaram coisas que passaram do limite da verdade diante do Senhor.
Chegaram a acusar Jó, disseram: Jó, você está desviado da verdade, você está em pecado. E Jó dizia: não, eu não estou. E não era Jó apenas que dizia isso, era o autor do livro e o próprio Senhor. Nós vimos isso há pouco. Mas ainda assim eram seus amigos. E embora pudessem cometer alguns erros, tiveram a grande virtude de estar ao lado do seu amigo, compartilhando a sua dor, chorando com ele. E se você acha pouco, por 7 dias, de roupas rasgadas, pranto na boca, em silêncio. O silêncio, por vezes, é um remédio. As palavras muitas vezes são úteis, consoladoras, mas por vezes elas nos cansam. Você está triste, você está sofrendo dor, e alguém vem para você e começa a falar. Você quer ir embora, você quer sumir. Pare de falar, por favor. E as pessoas, na sua insensibilidade, continuam falando. Por vezes, meus irmãos, o que um amigo precisa fazer é se aproximar, sentar e chorar. Espera. Esteja ao lado. Seja receptivo. Chore com o que chora. Esses amigos, nós já vimos, cometeram seus erros. Acusaram, disseram que Jó estava em desvio, mas eles não eram amigos de Jó apenas, eles tinham em Jó um amigo seu. E eis que toda essa história se desenrola, e o Senhor diz a Jó: esses teus amigos falaram que não era reto a meu respeito, e volta ao capítulo 42. Então o Senhor vai dizer a estes amigos em relação a Jó. Passo a ler a partir do versículo 8 do capítulo 42. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura. Porque vós não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então, preste atenção na minha leitura, por favor. Foram Elifaz, o Temanita, e Bildade, o Suíta, e Zofar, o Naamatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. O que aconteceu aqui? Aconteceu que Jó, mesmo debaixo daquela dor toda que sofria, aqui já restaurado, aliás, na iminência da restauração, como veremos, porque o versículo 11 vai dizer, versículo 10 vai dizer que enquanto ele orava, ele foi restaurado. Ele ainda estava então com dores, mas nessa situação, ainda sabendo que os amigos haviam lhe dito, as coisas que eles haviam falado duras a seu respeito, ainda então com as dores físicas, com as dores emocionais, da sua saudade, da perda da família, da perda dos bens, e ainda oprimido pelos seus amigos, ele poderia muito bem dizer: não quero saber de vocês. Ora, eles me apertaram tanto, chega, sofra um pouquinho também. Deus, ao invés de abençoá-los, concede que eles passem pelo que eu passei. Olha que oração bonita, santa. Eram amigos. Então Jó intercede por eles. Eles estiveram com o seu amigo no início da sua dor, e ele esteve com seus amigos no final dela. Amizade é a terceira virtude que nós precisamos observar nesse livro. Fé operosa, coragem, amizade.
Mas existe uma virtude, irmãos, que, como eu disse a princípio, engloba tudo isso, envolve tudo isso. No capítulo 1, o verso 12: disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Depois, no capítulo 2, verso 6, disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Eu vou até o capítulo 38 agora, se você me permite, e vejo o Senhor falando com Jó nos versículos 1 a 3. Depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei, e tu me farás saber. Onde está a quarta virtude? A quarta virtude, irmãos, está na presença daquele que ama Jó, e que, amando a Jó, permitiu que tudo aquilo acontecesse e não foi em vão. O peso da mão do Senhor, por seu instrumento, Satanás, provando Jó, até que Jó se desse conta da sua pequenez. Tu és homem, eu te perguntarei, e tu me farás saber. E Jó então passa a ter plena consciência de que, embora fosse um crente no Deus verdadeiro, era um crente que ainda guardava em si um conceito elevado sobre si mesmo, um conceito elevado de si que por vezes poderia ser colocado muito próximo da estatura de Deus. Eu sou justo, eu ando como o Senhor. Ele era reconhecido assim, mas era incomparável em relação a Deus. Deus o prova, e Jó, por causa do amor de Deus, foi preservado na prova, preservado em cada etapa da sua dor, para que chegasse ao bom termo da prova, para que chegasse até o que está registrado no capítulo 42. E eu leio aqui os versículos 2 a 4. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Jó aprendeu com o amor de Deus qual era o seu real lugar na existência. Deus burilou Jó, trabalhou na sua santidade, trabalhou no seu caráter. E se alguém disser assim, mas ele era um homem íntegro e reto, temente a Deus, sim, ele era, mas ele não era absolutamente íntegro e reto, absolutamente temente a Deus. Ele tinha em que ser santificado, e o Senhor trabalhou em sua vida, amando Jó, fez dele um homem melhor, mais santo. E vejo então aqui no 42:10, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuía. Onde isso tudo nos leva, irmãos? Isso nos leva a buscar em Deus o desenvolvimento por sua graça, mas por nossa consciência também, e santidade em nossas vidas com tais virtudes.
virtudes que surgem do relacionamento verdadeiro com o Senhor, e de, ao enfrentarmos as tribulações dessa vida, passarmos por elas, ao invés de olharmos, como diz o ditado, o quanto o copo está vazio, darmos graças a Deus por aquela gota que ainda há dentro dele, pois o Senhor o preservou, e para a glória do Senhor o fez. E se está assim com os seus filhos, está assim porque o Senhor nos ama. Esta é a parte mais difícil de nós aceitarmos: a virtude do Senhor, o seu amor, trabalhando em nossas vidas por meio do nosso sofrimento. Eu quero referir-me agora a um último verso que não está nesse livro, mas que nós costumamos mencionar com a boca cheia, e às vezes mais cheia do que a de qualquer um que imaginasse a história de Jó. Todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, aos que foram chamados segundo o seu propósito. Bonito de falar. É a história de Jó. Lá em Romanos 8, verso 29, o apóstolo Paulo vai dizer que os que foram chamados segundo o propósito de Deus foram assim chamados para serem santificados à semelhança do seu Filho. Eis aquele que é absolutamente reto e justo. Eis aquele que, vivendo entre nós como homem, foi absolutamente temente a Deus. Este é o que gastava tempos em oração e em todo o tempo servia ao Senhor e o obedecia. Não Jó. E Jesus Cristo foi provado, diz a Epístola aos Hebreus, e aprendeu a obediência no sofrimento. E então eu lhe pergunto, meu irmão e minha irmã, qual é o nosso lugar na existência? É o de, ao crermos em Cristo, crendo, vivermos para Ele, servirmos o Senhor e por causa disso padecermos, sim. E no padecimento mantemos a nossa coragem, a nossa confissão de fé. Sim, Senhor, o Senhor deu, o Senhor tomou, não importa, a Ti seja o meu louvor e a minha adoração, o meu serviço em todo o tempo. Senhor, eu Te agradeço porque o Senhor colocou ao meu redor os meus amigos, e porque com os meus amigos eu posso ser feito mais forte. E por vezes, ao invés de ser fortalecido por eles, eu poderei fortalecê-los pela virtude da amizade que o Senhor nos concedeu como família Tua em Cristo Jesus. Senhor, Te agradeço, porque em tudo isso se manifesta o Teu amor, zelando, guardando a minha vida, trabalhando a fim de que eu, no dia a dia, sob sofrimento, seja santificado para a glória do Teu nome e para a minha alegria. Você poderia orar assim diante de Deus?